O ego é queimado pelo sofrimento, por assim dizer. O ego é queimado nesse sofrimento. Agora, podemos chamar esse sofrimento de um sofrimento consciente, que é um conceito muito interessante, o sofrimento consciente. Quando o sofrimento surge, tome consciência dele e aceite que está lá, na forma de medo, ansiedade ou arrependimento. Você tem autopiedade, você tem um sentimento infeliz de si mesmo, reclamando de sua vida, de muitas formas de sofrimento. Você perdeu coisas com as quais você se identificou, coisas que foram tiradas de você. Quem sou eu agora? Não sou ninguém, eu não sou ninguém. Bem, meu amigo, isso é ótimo. Seja ninguém mais. Perceba completamente a sua lista de ninguém, sua bagunça corporal, de não saber mais quem você é. Você perdeu tudo, todas as coisas pelas quais trabalhou, foi tudo embora. Tudo é tão sem sentido. Mas a mente deles ainda está falando que foi tudo em vão e é tudo sem sentido. Essa é a sua mente falando. Não acredite nas coisas que ela diz, mas ela continua falando. Muitos humanos nesse mundo estão sofrendo do que poderíamos chamar de niilismo. Não sei se você conhece essa palavra, niilismo. Significa a crença de que tudo é absoluta e totalmente sem sentido. Essa é uma forma profunda de sofrimento. Não faz sentido apenas essa terrível vida. E isso é um sofrimento muito profundo. A total falta de sentido. Tudo é arbitrário, aleatório e sem sentido. É uma doença mental que está afligindo milhões de humanos. E é porque todo mundo, a cultura dominante em si, ainda acredito que remonta ao século XIX, e eles estão a dublar a origem do discurso de Darwin em vez da vida. A vida evoluiu, o que sem dúvida é verdade. Mas ele disse que a vida evoluiu, mas a evolução da vida nesse planeta é uma causa aleatória, arbitrária de eventos, moléculas e átomos se reunindo aleatoriamente e formando formas de vida ao longo de milhões de anos, aleatoriamente. A ideia de aleatoriedade na teoria da evolução, apresentada por Darwin e outros, a ideia de aleatoriedade significa isso, que não há nenhum propósito ou inteligência por trás disso. É um processo aleatório. É a crença de que toda a vida nesse planeta não tem significado. É apenas um conglomerado sem sentido de átomos e moléculas. É basicamente sem sentido. É a suposição subjacente por trás da teoria da evolução, que muitas pessoas ainda acreditam e se infiltrou na cultura dominante. Em até mesmo pessoas que nunca ouviram falar de Darwin. Infiltrou-se em seu sistema de crenças de que vivemos em um universo sem sentido. Antes disso acontecer, tínhamos certas crenças religiosas, algumas crenças que temos e nelas havia algum significado. E tudo isso talvez fosse ideológico e guiado pelo ego. No entanto, na religião antiga, o acesso ao transcendente ainda existe aqui e ali.
Então, ainda há poucas aberturas para o transcendente. Embora muitas formas de religião tenham se desenvolvido em sistemas de crenças ideológicas que fortaleceram o ego. No entanto, as religiões ainda carregam o segredo da transcendência. Ainda estão escondidos dentro das religiões, e isso se tornou inacessível para muitos humanos. Então, agora temos a pandemia do niilismo. Essa é uma das pandemias muito pior do que qualquer outra pandemia física. Que tudo não tem sentido, que você pode ter um significado em sua vida que é muito limitado, como para muitas pessoas. Eu quero ter uma carreira, algo que lhe dê um significado limitado em sua vida pessoal, e trabalhando para a carreira, não há nada de errado. Eu estou trabalhando para criar uma vida melhor para mim e para minha família. Isso também é algo maravilhoso, é ótimo. Eu estou trabalhando para obter reconhecimento nesse mundo, etc. e etc. Tudo bem também. Esse não é o problema. Mas em algum momento, um significado que é puramente pessoal pode começar a perder seu poder. Então, digamos que você passou 2 ou 3 décadas trabalhando pela sua carreira, o que não tem nada de errado com ela. Em algum momento você pode chegar a um ponto em que sua carreira não significa mais nada. Ou então você a perde sua carreira, o seu status. Ou isso o consome tão completamente que você fica doente de estresse. Ou de alguma outra forma, você se transformou em algo que não é nada satisfatório. Isso, na verdade, cria o sofrimento. Então, algo pode lhe dar um significado limitado por um tempo, por anos talvez. E então, de repente, se torna uma coisa sem sentido. Algumas pessoas acordam de repente, algumas pessoas adoecem gravemente e olham para trás em suas vidas e veem que tudo isso foi tão inútil. Acumular posses. Por que eu fiz isso? Qual era o sentido disso? Todas as coisas sobre as quais eu estava tão ansioso. Quando agora, digamos que eles estão gravemente doentes, agora todas as coisas sobre as quais eu estava tão ansioso, que eram ótimas, se tornam tão desnecessárias e sem sentido. Todas as coisas que eu tenho me esforçado são inúteis. Isso pode ser uma abertura de repente. O significado pessoal limitado, que era bom, é melhor do que nenhum significado. Ter um significado pessoal em sua vida é melhor do que nenhum. Mas no final das contas, isso não é satisfatório a longo prazo. Você tem que ir mais fundo para um significado mais profundo que transcende quem você é como pessoa e que está alinhado com o propósito do universo. O que está sob o significado verdadeiro, afinal. Ok, então eu vou me alinhar com o propósito. E qual é o propósito do universo? O propósito do universo é a consciência. Trazer mais consciência para essa dimensão. Esse é o propósito do universo. Se você estiver alinhado com isso, então, se for esse o caso, se você está alinhado com isso, você é um portador de consciência, um portador de luz, que é o verdadeiro propósito final. E pode ser que seu propósito pessoal
e o propósito mais profundo possam andar juntos. Isso é ótimo, tudo bem. Então você pode ter uma carreira e ainda não é totalmente dominado pelo ego. Enquanto você está trabalhando ativamente, você traz a luz da consciência, você faz coisas em seu trabalho que trazem mais consciência para essa dimensão, o que é algo maravilhoso. Você pode, mas não é necessariamente o caso de ter uma carreira ou estar alinhado com o propósito universal que é você. Você pode juntar os dois perfeitamente. Isso é o equilíbrio entre ser e fazer, como às vezes chamo do equilíbrio entre ser e fazer, trazendo esses dois juntos. Mas então o propósito, apenas um propósito verdadeiro em sua vida. E você tem que descobrir isso. E isso é estar alinhado com a consciência e ser um portador da consciência. De modo que o fim do niilismo é isso. E não importa mais. Todo o seu passado torna-se relativamente sem importância. Quando você percebe que o significado da vida é ser um portador da consciência, digamos que todo o seu passado foi um desastre após o outro. É como se, infelizmente, fosse assim. Bem, vamos ver, se você acabou na prisão porque fez alguma coisa errada e ruim após a outra, então você olha para trás em sua chamada vida e diz: meu Deus, isso foi um desastre. Toda a minha vida foi apenas um desastre. Tudo bem. Mas então, nesse momento, eu percebo a consciência que eu sou e eu tenho todo o sofrimento que eu criei. Para mim, para os outros, todo o sofrimento que eu criei, para mim e para os outros, faziam parte do sonho egóico, a delusão egóica e o condicionamento com o qual eu vinha a esse mundo. Então você acorda nesse momento. Se for um desastre total, a vida nos leva a um ponto de despertar. Agora, então, a coisa toda foi ótima. Porque, de repente, tem um propósito. Retrospectivamente, todos os desastres trouxeram você a esse momento de despertar. Então, em retrospecto, o que era totalmente absurdo e sem sentido, de repente cumpriu um propósito. O passado pode, de repente, ser percebido como tendo cumprido o seu propósito, criando o sofrimento que te levou ao seu despertar. Então, não há mais arrependimento sobre o passado e tudo fez sentido. Então, o significado surge retrospectivamente. Só permanece absurdo e desastroso se o despertar não acontecer. Então, se você está preso no sonho terrível, continue preso nele. E de repente, uau! Então esteja alinhado com o propósito universal, que é o nascimento final. Não importa o que você faça, não importa como ele se expressa através de você, isso não importa mais. Mas perceba isso. E se você quiser olhar para a sua vida em termos de fracasso e sucesso, como muitas pessoas fazem, qual critério você usa para fracasso e sucesso? Você permite que esse mundo lhe diga se você é um fracasso ou um sucesso? Em grande parte, esse mundo é insano. Então você está permitindo que um mundo insano lhe diga se sua última vida é um fracasso ou um sucesso.
Agora, se esse mundo não pode te dizer, então, o que é? Obviamente, o único critério verdadeiro é se você está consciente ou não nesse momento. Se você está consciente nesse momento, em vez de estar totalmente imerso no conceito do sonho, com sua inconsciência condicionada à pessoa fictícia, se você estiver consciente nesse momento, então esse é o maior e único sucesso verdadeiro que você poderia ter nessa vida.